queridos. Ótimo domingo. Estamos aqui mais um domingo, mais um dia do Senhor. Esse período de quarentena, trazendo a palavra de Deus, trazendo as verdades espirituais que nós devemos meditar, recebendo leite espiritual, que é a própria palavra de Deus, que é a pessoa do Cristo está presente na sua palavra, para nos alimentar, para nos dar força, para que possamos sobreviver a qualquer período de dificuldade, né? E hoje eu quero trazer uma verdade espiritual maravilhosa que o apóstolo Pedro está trazendo para nós. Uma verdade fantástica. A verdade que Pedro está dizendo para nós, que nós somos as pedras vivas. Irmãos, isso é muita coisa. Vamos entender um pouquinho o que é isso, né? Então eu queria ler a passagem que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, que fala sobre esse tema. Está aqui. Vamos lá ler aqui a partir do verso 4. Onde ele fala sobre a pedra viva, o povo escolhido. Você foi escolhido por Deus. Fala assim: à medida que se aproximam dele a pedra viva, e aí ele está falando do Cristo, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também, como pedras vivas, vão sendo edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aí ele vai citar 3 passagens das Escrituras Sagradas que falam sobre a pedra viva. A primeira, ele fala assim: eis que ponho em Sião uma pedra angular. A pedra angular era uma pedra especial cortada pelos engenheiros da época, onde todo o edifício era edificado em cima dessa pedra angular, né? Uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Ele está citando Isaías, capítulo 28, verso 16. E o apóstolo Pedro continua: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Está falando de Jesus Cristo. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. Ele está citando o Salmo 118, verso 22. E o próprio Jesus vai usar esse verso na parábola dos lavradores maus. Depois ele continua no verso 8. A pedra de tropeço e a rocha de escândalo, mostrando que Jesus foi um escândalo, e até hoje ele o é, né? Isso foi citado por o profeta Isaías no capítulo 8, verso 14. Então ele fala: os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem do Evangelho, para os que também foram destinados. O Evangelho é destinado para toda a humanidade. Aí ele vai falar de nós, da igreja do Senhor Jesus, de eu e você. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nossa, irmãos, isso é uma coisa fantástica, maravilhosa. Vamos entender um pouquinho isso. Israel, o povo judeu, né? Ele sempre se aplicava essas passagens do Antigo Testamento para si próprio. Eles se consideravam a pedra angular que a humanidade rejeitou. Em parte, você pode, analisando a história do povo judeu, você pode ver que tem uma certa razão, eles sempre sofreram muita rejeição, principalmente a partir da morte de Jesus Cristo. E o fato deles sobreviverem até os dias de hoje, eles contam o ano novo, já está passando de 5.000 anos, é um verdadeiro milagre. É um verdadeiro milagre. Você vai vendo em toda a Bíblia, por detrás de todas as ações para destruir o povo judeu, está o próprio Satanás, que tentou destruí-lo por guerras, que tentou destruí-lo por religiões, que tentou usar impérios poderosos que os dominaram, como o Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Romano, que tinham culturas muito mais fortes e poderosas em termos de aos olhos humanos. E Israel, mesmo assim, conseguiu sobreviver e não ser assimilado por eles.
Então o povo de Israel era um povo único. Eles foram aqueles que receberam a lei de Deus, os oráculos de Deus. Deus escolheu seus grandes profetas no meio do seu povo. Só que esse povo teve uma missão. A missão desse povo foi se fixar naquele lugar, na Palestina, até que a criança nascesse. Que criança é essa? O prometido que Deus prometeu a Eva, que do descendente de Eva viria aquele que esmagaria Satanás. E essa criança é o próprio Jesus Cristo, que nasceu, Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então repare, todos esses conceitos que a gente vê em Salmos, no livro do profeta Isaías, está trazendo um conceito de pedra rejeitada, mas ao mesmo tempo o povo de Israel sempre teve uma esperança. Isso foi dado lá por Moisés, quando Moisés escreve, dita o seu discurso, que vai gerar o livro do Deuteronômio, que vai ser o último discurso de Moisés. Ele promete um novo profeta poderoso que o povo deveria ouvi-lo. Então esse profeta, ele seria alguém ungido por Deus. Daí surgiu a palavra Messiá, que a gente entende como Messias, que traduzido para o grego significa Cristo. Então o povo judeu sempre esperava o Messias, que viria destruir os inimigos e ia colocar como Israel sendo a maior nação da terra, que dominaria sobre toda a humanidade. Então ele sempre teve essa expectativa do Messias vir. Agora reparem, o Messias para o judeu nunca é um Deus. Nunca é um Deus, é um homem. Tanto é que Daniel chamava o Messias de o Filho do Homem. Jesus vai chamar a si mesmo de o Filho do Homem. Então, esse Messias, que sempre foi a promessa, seria um profeta. E quando Jesus vem e começa a pregar o seu evangelho, e começa a mostrar como ele seria rejeitado pelos judeus, que estavam esperando o Messias estava diante deles e eles não estavam enxergando, né? Jesus conta a parábola dos lavradores maus, aplicando aos povos de Israel, dizendo que Deus mandou vários profetas, e esse povo maltratou, matou, até que Deus manda o seu próprio filho, e eles falam, este é o herdeiro, vamos matar. E depois dessa palavra, Jesus vira para o povo, que estava ouvindo, principalmente os doutores da lei, e fala, me explica então o Salmo 118, verso 22, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. Eu sou essa pedra angular. Então, isso na cabeça do judeu começa a dar um nó, quando Jesus vem e começa a pregar que ele é a pedra. Mas, repare o seguinte, mais ou menos assim, no segundo ano do ministério de Jesus, Jesus já se preparando para vir para Jerusalém, onde ele morreria na cruz, ele pega os seus discípulos e vai lá para o norte da Galileia, né? Lá para a região da Galileia, lá nas margens do Ribeiro Hermon, né? E num lugar isolado ele tem uma conversa com os discípulos. E ele pergunta para os discípulos, está lá em Mateus capítulo 16, e fala assim, vem cá, quem o povo diz que eu sou? Aí os discípulos, olha, Jesus, alguns dizem que você é um profeta, alguns dizem que você é Elias, que voltou, está aqui. Outros dizem que você é Jeremias. O pessoal de Herodes acha até que você reencarnou aí, você é o novo João Batista. Reparem, esses nomes que eles estão citando, Elias, Jeremias, João Batista, eram profetas, mas eram profetas de palavra poderosa. Eram profetas que não tinham papa na língua, que falavam a verdade, custasse o que custasse, mesmo que tivesse que pagar com o preço da própria vida. Então, reparem, a gente às vezes associa Jesus com uma pessoa tranquila, mansa, mas Jesus era uma pessoa de palavra enfática, uma palavra de autoridade, certo? Mas Jesus insiste nessa pergunta, e vocês, quem vocês acham que eu sou? E aí eu remeto o grande congresso cristão sobre o missionário que houve na cidade de Lausanne, na Suíça, onde os teólogos definiram Jesus de uma forma linda.
falam, Jesus de Nazaré é o Deus que nós podemos ver e ao mesmo tempo é o homem que nós deveríamos ser. Oh, que coisa fantástica, irmão. Isso tem tudo a ver com a resposta que essas pessoas deram para Jesus, seus discípulos. Eles ficaram calados quando Jesus fez essa pergunta. E o autor desta carta, Pedro, vai falar algo inacreditável. Porque reparem, estava diante deles um homem de 30 anos, uma pessoa com vestes comuns. Pedro se levanta e fala, você é o Filho do Deus Altíssimo. É como se ele estivesse chamando aqui os discípulos, não é possível que vocês não estão enxergando esse homem que está diante de nós. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esse homem que está diante de nós foi aquele que abriu o Mar Vermelho. Esse homem que está diante de nós foi aquele que mandou as 10 pragas no Egito. Esse homem é o próprio Yahvé encarnado. E Jesus fica tão estupefato com o que Pedro está falando, que Jesus vira para Pedro e fala assim, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus é que colocou isso na sua mente. Quem estava falando o que você está falando é algo divino que somente Deus poderia ter dado para você. Olha que coisa fantástica, irmãos. O problema, irmãos, é que muitas vezes muitos cristãos não conseguem enxergar, ou melhor, só enxergam Jesus como um profeta. O profeta quem era? Era aquele homem que era o representante de Deus, ungido por Deus, que aliviava o sofrimento do povo, às vezes curava uma doença, às vezes arrumava uma bênção financeira, né? Nós temos ali Eliseu curando a lepra de Naamã, multiplicava às vezes o azeite da viúva, às vezes ressuscitava o morto. Então muitas vezes os cristãos, infelizmente em muitas igrejas, só conseguem enxergar Jesus como profeta. Vai para Jesus para pedir um bom casamento, vai para Jesus para pedir uma cura de uma doença, vai para Jesus para pedir um emprego ou ser próspero, enfim. Enxerga Jesus como um profeta, mas não enxerga Jesus como Deus. E se ele é Deus, ele é soberano. Ele tem o poder da vida e da morte sobre as nossas vidas, irmãos. Estamos vivos porque Jesus, aquele que detém toda a autoridade sobre céus e terra, assim o quer. Então, irmão, mas aqui, estão entendendo tudo isso? Reparem como é profundo o que Pedro está falando. E Pedro é um judeu. O judeu se achava o povo escolhido de Deus. O judeu se achava a pedra rejeitada. Reparem, quando Deus tira o povo da escravidão do Egito, naqueles 40 anos do deserto, Deus vai ordenar ao povo que construa um tabernáculo. Uma arca da aliança que vai ficar no Santo dos Santos. E a Bíblia diz que Deus habitou ali dentro do tabernáculo. Depois que esse povo vai para Palestina, conquista a Palestina, se estabelece, centenas de anos depois, um rei chamado Salomão edifica um templo, coloca a Arca da Aliança no Santo dos Santos, e esse templo, Deus vai morar no templo. Deus saiu do tabernáculo e foi para o templo. Mas o povo começa a se deturpar, a se desviar de um nível tão grande, que Deus chega para o profeta Jeremias e fala, Jeremias, acabou esse templo, eu vou sair fora. Esse templo vai ser destruído. Vêm os babilônios, destroem o templo. Eles vão para o exílio. Ficam 70 anos, voltam com Esdras e Neemias, reconstrói o templo de novo. Esse templo vai sendo melhorado, até que 80 anos antes de Jesus nascer, o rei Herodes transforma aquele templo num edifício suntuoso, maravilhoso, debaixo do governo de Roma. E Roma começa a interferir no culto a Deus, começa a interferir no templo. Começa a se preocupar com o dinheiro que era arrecadado no templo. Roma define até quem vai ser os sumos sacerdotes. Tanto é que o Evangelho de Lucas fala que haviam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Era impossível isso. Sumo sacerdote é um só.
mostrando como o culto estava completamente corrompido. E estava tão corrompido que Deus escolhe o seu sumo sacerdote e manda o seu sumo sacerdote para o deserto. João Batista era o verdadeiro sumo sacerdote, porque ele era descendente direto de Arão. Deus manda o seu sumo sacerdote para o deserto. Tanto é que João Batista fala: eu sou a voz daquele, falando de Deus, que clama no deserto. Deus foi morar no deserto. Deus saiu do templo de Roma, do templo de Israel que estava aqui em Roma. Tanto é que Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra, e os romanos destruiriam aquele templo no ano 70. As vestes dos sumos sacerdotes eram de linho puro, com pedras preciosas, 12 pedras preciosas que simbolizavam as 12 tribos de Israel, né? João Batista, o sumo sacerdote de Deus, vai se vestir com o quê? Com peles de camelo. Os pães da proposição, que só o sumo sacerdote podia comer, Deus fala: não, você vai comer mel e gafanhoto no deserto. Mas quando Jesus se aproxima de João Batista e desce as águas do Jordão, Deus sai do deserto e vai morar dentro do seu Filho amado. E durante 3 anos, Deus está em Jesus. Jesus é Deus. Quando Jesus morre e ressuscita, sobe aos céus, o próprio Jesus envia o Espírito de Deus, o Iavé, que Deus é Espírito, no dia de Pentecostes, para morar naqueles discípulos que estavam reunidos. Então agora Deus habita não em templos feitos por mãos humanas, mas no coração de todo aquele que reconhece que Jesus é Deus. Quem é a igreja? A igreja é aquela que reconhece que Cristo é Deus. E quem são a igreja? É eu e você. E Pedro está chamando, nós somos agora a nova pedra viva. Nós somos agora o novo Israel de Deus. Irmãos, isso é fantástico, irmãos. Então a igreja é formada por adoradores que reconhecem Jesus como Deus. Deus habitando em nós. Pedras vivas. Então não tem um cristão individual. Assim como não existe uma pedra, um tijolo sozinho. Um tijolo precisa de vários tijolos para ser isso que Pedro está falando aqui, o edifício vivo. O edifício vivo. Então a igreja é formada por quê? Por uma comunidade. A sua igreja local é a sua comunidade viva. A Bíblia foi escrita para as igrejas locais. Então, as pedras vivas são aquelas pessoas que se reúnem na comunidade para ouvir a palavra de Deus. Por onde a palavra de Deus está sendo pregada, ali está a igreja do Cristo. E eu, como cristão, eu tenho o dever de manter aquela minha igreja, de sustentar aquela minha igreja, de fazer aquela igreja funcionar, para que cada vez mais pedras vivas sejam atraídas e possam congregar juntos. Então, irmãos, isso é maravilhoso. O que nós estamos vivendo uma época, uma geração nova, nessa geração atual, nós estamos constatando a olhos vivos que o planeta adoeceu. Por que o planeta adoeceu? Porque a humanidade cada vez está ficando mais doente. Né? O suicídio não para de crescer. Não é doença só pelo flagelo do Covid que está matando tantos, não. Os predadores, que antigamente as pessoas tinham medo de ir à floresta por causa dos predadores, os predadores agora estão dentro da psique humana. Cada vez mais as pessoas são mais ciumentas, mais invejosas, têm mais problema de autoestima. Cada vez mais as pessoas têm mais neurose de querer ganhar mais, de ter mais poder e sempre se achar que está certo, sempre achar que tem que odiar o outro que pensa diferente e acha que vai ser feliz, irmãos. Jesus, o Deus encarnado, deu a receita para mim e para você de quem é feliz. Quando ele fala, bem-aventurados os humildes de espírito, que deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram,
que serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, serão fartos. Bem-aventurados mansos, mansos irmãos, mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados limpos de coração, fala do caráter, porque verão a Deus. Pessoas que não se vendem, pessoas que não são subornadas. Bem-aventurados pacificadores, que serão chamados de filhos de Deus. Isso é a receita da felicidade por Cristo. Ele fala até, bem-aventurados se te perseguirem por minha causa. Regozijai-vos, porque tem um grande tesouro reservado para você. Pedras vivas, irmãos. Pedras vivas. Agora eu pergunto, nós somos membros de uma única família. A família chama-se humanidade. A humanidade, quando a gente começa a prestar atenção na diferença da pele, na diferença social, cultural, financeira entre os seres humanos, isso só é a ponta do iceberg, porque na base nós somos todos iguais. Jesus veio para todos. Eu, como comunidade do Cristo, eu sou o abraço de Deus para aqueles que vêm buscar a Deus. Eu sou aquelas pessoas que vão conduzir a Deus. Nós precisamos, irmãos, fazer que isso seja o nosso dia a dia. E eu só posso fazer isso se eu permitir que o amor de Cristo esteja presente dentro de mim. O planeta está falindo porque a humanidade está falindo junto, irmãos. Nós temos que ser veículos de amor. Ser feliz não é você ter ações, não é ter dólar, não é ter apartamentos, não é ter petróleo, não é ter ouro. Ser feliz é entender que o ser humano é a verdadeira riqueza. As crianças são a verdadeira riqueza. Hoje não é o dia do avô, do vovô, hoje celebra-se. Então, aquele amor que a gente deve ter para as crianças. Olha como as crianças brasileiras estão sendo saqueadas, está havendo um assassinato coletivo das crianças brasileiras há muitos anos, irmãos. A gente se acostuma com a matança, com as balas perdidas, com a injustiça em tudo que é nível. A humanidade, em nosso país tem muito isso, maltrata os seres mais generosos que Deus pôs no mundo, as mulheres. Olha quantos feminicídios nós estamos vendo diariamente. Maridos matando esposa na frente dos filhos. Nós estamos vendo uma humanidade doente, irmãos. E nós precisamos entender que os nossos filhos, as crianças, as pessoas que convivem conosco, elas são pessoas especiais demais. Jesus ensinou que essa vida é muito breve. O tempo nosso aqui é muito breve. E o que fizermos aqui vai influenciar por toda a eternidade. Então, o tempo é muito breve. E Jesus fala, para você ser feliz aqui, você tem que ter um treinamento. Treine sim, ele fala. Arrependei-vos. É um treinamento, é porta estreita, é caminho apertado. É você dizer não à sua natureza carnal e permitir que a natureza de Cristo faça você celebrar a vida. Festejar as pessoas que cercam você. Amar as pessoas que cercam você, dizer para os seus filhos como vocês são maravilhosos, como vocês, obrigado por vocês existirem. Dizer para o seu cônjuge como você é maravilhoso, isso tudo é uma aprendizagem diária. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus, as pedras vivas. Jesus falou, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. O inferno, portas não é arma de ataque, é arma de defesa. O inferno tem muitas portas. Tem a porta do adultério, tem a porta da corrupção, tem a porta da pornografia, tem a porta das drogas, tem a porta da violência, de tudo isso que a gente está assistindo. E Jesus quer usar a sua igreja para saquear essas vidas desse inferno. Para que as pessoas venham para Jesus, que é o Deus vivo, e buscarem cada vez mais a pessoa do Cristo e sarar, curar a humanidade. Ele falou, eu vim para os doentes. Por quê, irmãos? Por que tudo isso? Porque eu reconheço Jesus como Deus. E aplica-se isso que ele fala para mim. Vocês, falando de eu e de você,
aquelas pessoas que reconhecem Jesus como Deus. São geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso só é possível porque Ele nos transformou em pedras vivas. E Pedro está falando isso aqui para a gente. Vocês também, como pedras vivas, vão sendo edificados. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que nós tivéssemos vida abundante. E essa vida abundante precisa ser partilhada. Compartilhada. Então, queridos, olha que coisa fantástica. Olha como, aos olhos de Deus, quem você é. Não há lugar para baixa autoestima, não há lugar para você sentir o pior dos homens. Não, você é uma pedra viva que está sendo edificada. Você vai ser um imã que vai atrair pessoas. Por quê? Porque o amor de Cristo habita em nós. Você é o novo Israel de Deus. Ótimo domingo, queridos. Deus abençoe ricamente, que vocês tenham uma semana maravilhosa. E feliz dia do vovô, feliz dia da vovó.